uma situação, né, em que a pessoa vivencia, ela externa isso de alguma coisa. A partir do momento que ela externa aquilo ali, ela está dando um sinal de alerta. Um sinal de alerta de que tem alguma coisa errada com ela. De repente, uma pessoa que por nada da vida consegue um emprego, uma pessoa totalmente capacitada, uma pessoa que fez graduação, fez pós-graduação e não consegue um emprego digno para que ela possa se desenvolver. Então, assim, essa pessoa realmente precisa de ajuda para que ela possa desbloquear essa questão do pensamento, que a gente sabe como funciona o processo psíquico. Existe uma série de questões que bloqueiam a pessoa, o medo, uma série de coisas que podem acontecer no ser humano que faz ele ficar bloqueado. E até mesmo questões de programações que ele teve durante a vida e que, de alguma forma, veio à tona através de vários fenômenos, inclusive sorte, azar. O que acontece, gente? Eu trouxe um exemplo aqui de curas psíquicas, né? Porque a gente sabe que as curas psíquicas, elas acontecem em todo lugar, independente da crença. Eu trouxe um exemplo que o Grisa colocou no livro dele, que é referente a Arigó, do Espiritismo, e alguns dos seus sucessores, traduzidos. E Frei Bolino Beck. O Frei Bolino Beck, ele faleceu no ano passado. Ele é um extremo curador psíquico, porque ele é católico, né? O Frei, e ele residia em Florianópolis, onde ele tinha um convento lá, e as pessoas faziam filas e procuravam e agendavam o horário com ele para serem, vamos dizer assim, curados, né, de alguma forma. Então, assim, o que ele podia fazer era o quê? Essa cura que ele fazia através da imposição das mãos e através até de conversas e esclarecimentos que ele dava para as pessoas. Ele tinha esse dom. Então, assim, ele tinha realmente essa energia muito positiva que ele emanava através das mãos dele. A gente sabe que quando se faz uma prece, quando tem um momento de oração em várias religiões, se tem imposição das mãos, porque você tem um emanar de energia muito grande e que realmente são benéficas. Existem dois tipos de paranormalidade. A paranormalidade ela pode ser espontânea, como ela pode ser treinada também. A paranormalidade espontânea é a mais comum de acontecer. Geralmente a paranormalidade acontece, os fenômenos paranormais acontecem espontaneamente. O que é a paranormalidade espontânea? São fenômenos paranormais espontâneos, aleatórios e imprevisíveis. Não se tem hora e data marcada dos fenômenos acontecerem, de acordo com a intensidade do sentimento, da emoção que a pessoa está tendo naquele momento, alguma coisa pode ser desencadeada. Às vezes pode ser desencadeada não só externamente, mas até mesmo em outros fatores como sentimentos ruins, sentimentos de raiva, sentimentos de ódio. Então, podem ser desencadeados ali também. Quais os fatores desencadeadores? Foi constatado derivados que os fatores são o sofrimento como ameaça à sobrevivência, a energia emanada atua sobre a matéria em nível físico, químico e biológico. Como eu falei com vocês no início, o sofrimento intensificado é o maior fator que desencadeia os fenômenos paranormais. Então, assim, se a pessoa está ameaçada de alguma forma ali, está ameaçando de alguma forma a sobrevivência dela, ela vai ter que mostrar um aviso de que tem alguma coisa ali que precisa
chegou lá para estudar e primeiro ele queria saber dos membros da família, quem eram os membros. Aí ele descobriu o número de pessoas que viviam na casa. Ah, estou esquecendo, a pessoa que estava falando com ele falou do marido, dos filhos, mas esqueceu de uma pessoa. Aí ela pegou e falou assim: ah, estou esquecendo de uma pessoa, tem o meu sogro. O meu sogro, ele fica num quarto lá em cima, um quarto bem distante de onde todo mundo ficava. Então, ele conversando com esse senhor, ele descobriu que toda a raiva que esse senhor tinha dessa família, que desencadeava essas coisas estranhas que aconteciam na casa. Então, ele chamou todo mundo, ele conversou, ele tentou, vamos dizer assim, harmonizar a família, porque os fenômenos realmente estavam acontecendo oriundos dessa pessoa que estava extremamente esquecida na casa. Era um senhor de idade, ele não tinha atividade nenhuma, ele ficava realmente isolado de tudo e de todos. Não se chamava ele, não se convidava ele para nada. Então, ele foi somando sentimentos ali de extrema raiva daquelas pessoas ali. Então, o Grinza chegou à conclusão que realmente os fenômenos, eles acontecem, são desencadeados por uma determinada pessoa. Então, você tem que estudar a família, os membros e ver de onde que pode vir aqueles fenômenos. Então, depois que ele fez esse trabalho com a família toda, cessaram todas as coisas